passado agora o Campeonato Catarinense, a pré-temporada iniciada no mês passado, pouco mais aí de 30 dias de preparação. Queria que você fizesse inicialmente um balanço desde o início da pré-temporada, saída de jogadores que vieram para reforçar o elenco, algum deles, quase todos, acredito, sob sua indicação. Queria que você fizesse um balanço desses dias de trabalho, nos últimos, desde o início, desde o fim do Campeonato Catarinense até agora, semana de estreia da Série B. Boa tarde a todos, Caio. O que nós priorizamos depois do Campeonato Catarinense foi nos concentrarmos aqui dentro da nossa sala de comissão, entender atleta por atleta, entender aonde nós tivemos êxito e onde nós tivemos algumas falhas, né? Entender a nossa margem de erro dentro da competição. E conseguimos identificar que seria necessário avaliar atleta por atleta, entender cada um, para que nós pudéssemos explorar o máximo possível a nível de treinamento, né, principalmente melhora da parte física no individual e coletivo. E assim foi feito, fizemos uma avaliação, um estudo, né, de atleta por atleta, e conseguimos aí dar o melhor conteúdo para que eles possam realmente suportar a partida, né, os 90 minutos, e a competição, que vai ser uma competição muito difícil. E falando de novos atletas, né, alguns atletas foi uma indicação mais direta minha, outros atletas nós decidimos em conjunto a vinda desses atletas para cá. Nós estamos muito felizes, satisfeitos com os atletas que chegaram, atletas que têm praticamente o perfil da ideia e o modelo de jogo que a gente está construindo aqui dentro. Espero que eles possam dar o retorno esperado que nós precisamos. Ainda na questão das saídas, professor, essa escolha da saída dos jogadores também partiu de você e da comissão técnica do Hercílio? Cito dois nomes importantes, o Cleitinho e o Jonathan Cabeça também, jogadores que já estavam há algum tempo aqui, disputaram outras competições e líderes do elenco também. Queria saber como é que partiu essa decisão de não ficar com jogadores como estes que eu citei. Bom, a vida da gente ninguém é substituível, né? São dois atletas que eu tenho o maior respeito, que o Jonathan, principalmente, que teve comigo mais tempo dentro de campo, contribuiu muito para a retirada do Hercílio diante daquele momento que estava passando um momento difícil, né? Mas a própria diretoria entendeu que, junto com o Cleito, que seria um momento de dar, oxigenar o vestiário, de fazer algumas mudanças, né? Para que também pudesse dar oportunidade para os atletas conhecer novos ares e dar continuidade à sua carreira. E assim foi feito. Não fui eu que fiz essas contratações lá atrás, mas entendo também que os atletas precisam também de uma nova oportunidade para poder dar sequência nas suas carreiras. Professor, em relação aos jogadores que chegaram, principalmente, foram 7 contratações, 8 com o Caio Mancha, atacante que deve ser anunciado em breve pelo Hercílio Luz. O perfil das contratações foi algo que chamou a atenção, a mudança de perfil principalmente, apostas no estadual dentro do contexto que vinha na competição, e para a Série D, jogadores um pouco mais cascudos, experimentados, alguns deles inclusive já conquistaram o acesso, por exemplo o Maílson, que subiu ano passado com a Ferroviária, onde você era o comandante. O quão isso é importante, ter jogadores experimentados com a competição, um pouco mais rodados no futebol, para o Hercílio conseguir o objetivo que é o acesso para a Série C? Então, é uma competição muito difícil, extremamente difícil, onde nós vamos precisar de todos os atletas saudáveis, inteiros, tanto mentalmente e fisicamente, para poder suportar a competição. Mais uma vez, uma competição de extrema dificuldade, partindo já das logísticas que vão acontecer durante esse percurso. Ano passado, teve um estudo das equipes que disputaram a Série D do Campeonato Brasileiro e foi comprovado que as equipes que tiveram
a maioria dos jogadores com média de idade mais baixa não conseguiram ter êxito. Então a gente priorizou mais entender a nossa identidade, entender aquilo que nós conseguimos enxergar como melhoria para a equipe, trouxemos os jogadores com perfil, logicamente jogadores, junto com esse jogador, além do perfil mais maturado, com um pouco mais de idade, batendo aí 28, 29, alguns com 30 anos, entendemos que esse assim, é um cenário importante, né, para a nossa equipe, para a gente poder conseguir montar uma melhor estrutura como todo e ter melhores peças de reposição, ter atletas onde nós possamos fazer as nossas substituições e manter o padrão intensidade do jogo. Alexandre, você chegou aqui praticamente tendo que apagar o fogo do campeonato já em andamento. Agora não, você tem a pré-temporada, opinião também nas contratações, pode montar um elenco junto com a diretoria. O que muda da Série A para a Série D nesse contexto da sua participação maior na montagem na pré-temporada? Nós temos que acreditar sempre nas nossas convicções, né? Porque se a gente não acreditar naquilo que entendemos com clareza que possa vir a dar resultado, fica muito difícil para a gente poder chegar a um denominador comum, chegar a um consenso de que trazer esse ou aquele jogador é importante. São duas competições extremamente distintas, né? O Campeonato Catarinense e a Série D. O Campeonato Catarinense, a questão da logística é uma competição que ela é muito próxima, tirando o Chapecó, que fica um pouquinho mais afastado, Concórdia, mas acaba ainda sendo uma logística mais tranquila. E a Série D, ainda há pouco acabei de falar, é uma competição que nos bastidores a gente tem que trabalhar muito mais, talvez, do que dentro de campo, porque infelizmente a logística fica complicada, partindo já desse primeiro jogo que a gente vai ter que viajar 3 dias antes para poder jogar em Cianorte. E mais uma vez, né, a gente tem que priorizar essa primeira fase aí da competição, né, que é um pouquinho semelhante ao Campeonato Catarinense, que é onde a gente precisa classificar primeiro e depois ter o norteador aí da fase mata-mata, que são 2 competições em uma só, né, mais uma vez. E nós temos que estar muito bem preparados para poder chegar no nosso objetivo, que é o acesso, né. Professor, agora antes da gente entrar no campo e nessa semana de jogo contra a equipe do Cianorte, fazendo um comparativo com a tua participação ano passado na Série D e o que você espera desse ano em relação às dificuldades. Você citou a questão de logística, vai ter que viajar antes, as viagens são um pouco mais longas, a questão de estudo também é algo que a gente conversava aqui em off. Dos clubes, logicamente, dificulta um pouco mais porque não tem transmissão. Como que é feito isso nos bastidores? Ano passado até se falou em um grupo de analistas que enviavam ali os conteúdos. Tem isso novamente esse ano ou a dificuldade vai ser um pouco maior para conseguir fazer o estudo dos jogos? Para esse início de competição realmente fica muito restrito, né? Até porque os clubes tiveram muitas mudanças, como nós também tivemos bastante mudança, e alguns ficando mais em sigilo aí na questão de movimentação a nível de jogos amistosos. É um dificultador realmente no início, mas a partir da primeira partida esse grupo de analistas eles começam a se conversar, começam a ter interação, troca de informação e acaba sendo uma melhora de informação para nós, né? Menos dificultoso para que nós possamos entender as equipes adversárias e as outras equipes entender a gente também. Acredito que as transmissões também poderiam ser um facilitador para nós, né? Para a gente poder ter até mais conteúdos de informações, mas a gente tem que entender se essa é a possibilidade que nós temos, nelas que a gente tem que se agarrar e dar o melhor da gente. Agora, para o torcedor, o Hercílio joga aos sábados, 5 da tarde, isso deve ser mantido. O que vocês conversaram sobre os jogos aqui no Aníbal? 5h30. 5h30 tá marcado, foi marcado nos sábados às 5h30. Eu entendo que os jogos de domingo a domingo, ele fica uma semana muito puxada, uma semana muito longa. Os atletas também precisam ter pelo menos aí um dia e meio para poder descansar, poder estarem com suas famílias, poderem aproveitar ao máximo seus filhos, sua esposa, seja lá quem for que possa estar próximo dele. O atleta precisa viver também.
senão ele fica muito confinado dentro do futebol e isso não é saudável para o atleta. Professor, até em entrevista coletiva, o João Bursi, técnico do Figueirense, ele elogiou, né, bastante o seu trabalho, falou sobre que o Ercílio enfrentou as equipes grandes sempre da mesma forma e, ao meu ver, eles colocam um favoritismo para o Ercílio Luz dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que é para você assumir essa pressão desse protagonismo por um acesso, visto também que o Ercílio Luz ano que vem não tem calendário nacional garantido? A pressão no futebol ela sempre vai existir. Eu fiquei muito feliz, realmente, não só eu, mas como os atletas, que eu fiz questão de compartilhar aquele conteúdo do João Bursi, pelos seus comentários, compartilhei junto com meus atletas, e isso demonstra a importância do trabalho em conjunto, né? De que quando a gente acredita no nosso trabalho, no nosso potencial, as coisas boas vêm acontecer. E nós realmente fizemos um trabalho, desde quando eu cheguei, um trabalho que causou algum desconforto para as equipes adversárias. As equipes adversárias não tiveram a paz de poder jogar muito tranquilo contra a gente. Nós construímos estratégias muito positivas e conseguimos tirar proveito das oportunidades que tivemos dentro de campo. E a questão de favoritismo, eu entendo que o favoritismo são todas as equipes que entram com o objetivo de subir. E esse é o nosso objetivo, de fazer o melhor na competição e conseguir alcançar a nossa meta. Lógico que respeitando todas as equipes que vão nos enfrentar, tendo o pezinho no chão da gente, porque a competição vai só começar e ter um longo tempo aí para a gente poder, a cada jogo que passa, cada jogo nós possamos melhorar cada vez mais sempre para o jogo seguinte, né? Esse vai ser o nosso grande desafio, uma evolução constante, entendendo a competição de fato. Professor, agora sobre o time que entra em campo no sábado, eu sei que você não vai revelar, obviamente, até porque o pessoal do Cianorte também vai estar acompanhando essa coletiva, mas acho que é uma dor de cabeça boa para você, né? Um elenco muito maior, não muito maior não, mas um pouco maior em relação ao Campeonato Catarinense, te dá mais opções. Na lateral direita, por exemplo, agora tem 2 jogadores, o Michel e o Felipe Santos, que veio do Marcílio Dias. Na zaga veio o Maílson também, que pode talvez aparecer. E o Café também. Isso, tem o Café também, que até foi citado, se você puder falar, que vai atuar talvez como ponteiro, não sei se tem essa situação também. Na ponta tem vários jogadores que vieram, o Iago Martins, o Richard, o Vinícius Balotelli, tem os que ficaram. Acho que é uma dor de cabeça boa para você, né? E também na camisa 9 ali tem o Danilo Mariotto, vem o Caio Mancha agora. Acho que é uma dor de cabeça boa, por mais que você não vai revelar o time aqui, acho que é sempre bom, né? Ter um número alto de opções no elenco para você montar a equipe ali 1 hora antes da bola rolar. Já monta antes, obviamente, mas para divulgar ali para a imprensa 1 hora antes. Não, isso é super importante para a gente, é uma dor de cabeça saudável, né? Você olhar para o grupo, entender que você tem uma equipe, né? Você tem aí sempre 2 jogadores por cada posição, praticamente com o mesmo nível de poder estar participando desde o primeiro minuto da partida. Isso nos dá uma confiança muito grande, isso aumenta a competitividade dentro do nosso grupo, aumenta o sarrafo da gente e fazendo uma competição bastante saudável, respeitosa dentro do grupo. Isso para nós tem sido muito importante durante esses dias de trabalho. Aproveito para a gente fechar, para deixar um convite para o torcedor apoiar o Ercílio Luz na Série D. A gente sabe que o apelo da Série D do Brasileiro muitas vezes é menor do que o Campeonato Catarinense, mas pela pressão, pela exigência do Ercílio Luz de subir à 3ª divisão, acho que o torcedor tem que comparecer. Então faz o convite aí para o torcedor comparecer nos jogos, para acompanhar dentro do possível os jogos fora de casa. Desde sempre, né? Esse é o meu convite, o apelo, né? Para que os torcedores possam vir nos prestigiar, possam vir nos apoiar, porque é um benefício para todos, né? Um benefício para os torcedores, um benefício para a cidade. A cidade fica cada vez mais alegre quando você conquista um acesso, e nós vamos em busca, com total certeza, desse acesso, com bastante confiança e principalmente bastante trabalho e comprometimento.